Para alguns, um personagem maligno e sem piedade que tenta a humanidade. Para outros, uma invenção dos humanos e das religiões para doutrinar, gerar culpa e medo. Diabo, Satanás, Beelzebu. Se trata de um ser real. O diabo é o inimigo da humanidade. A personificação da maldade apresenta tantas caras quanto perguntas. O diabo realmente existe? O mal não tem a proporção do bem. O mal é a ausência do bem. Há aqueles que garantem inclusive terem um pacto com ele. Satanás é o libertador da humanidade. Pois Jesus lhe dizia: sai desse homem, espírito imundo. Por acaso, seriam Deus e o diabo a mesma pessoa? Na Bíblia vemos uma mensagem de Jesus: não te acuses a ti mesmo. Não nos esqueçamos que aquele que se acusa em hebraico se diz Satanás. Ele é o acusador. E quando a pessoa se acusa como pecador, está fazendo às vezes de Satanás consigo mesma. Ou quando condena os demais e vive dizendo isso é ruim, isso está ruim, isso é péssimo, está fazendo às vezes de Satanás, ainda que traga a Bíblia numa mão ou use uma batina. Satanás nos acusa para Deus e essa é a função de Satanás, o acusador. Então me parece que é por uma questão literária, se utiliza inclusive para criar medo dentro da população e é uma ferramenta para que dentro da religião dirijam também toda uma comunidade. O Evangelho de Marcos é muito claro quando fala dos demônios, depois vai apresentando quais são os demônios. Há um demônio fundamental. Qual é o demônio mais importante? Que se opõe à construção do reino de Deus. É o Império Romano. E perguntou-lhe: qual é o teu nome? Respondeu-lhe ele: Legião é o meu nome, porque somos muitos. Marcos escreve sobre um endemoniado, ou seja, possuído pelo demônio, ou seja, possuído pelo império. Agora vão saber por que digo isso, tá certo? Ele quer se unir e rompe todas as ligações. E Jesus lhe pergunta: qual é o seu nome? E ele diz: meu nome é Legião. E a Legião é a unidade de combate do exército romano. Do exorcismo, temos que ter muito cuidado, porque são seres humanos que estão sofrendo e dos quais os líderes religiosos se aproveitam muitas vezes para tirar algum proveito próprio dessas situações. Por que seguimos duvidando de sua existência se a Bíblia fala do diabo com tanta clareza? Este personagem diabólico se encontra desde a gênese da criação até a batalha final mencionada no Apocalipse. Quais são os argumentos e por que alguns acreditam que o Todo-Poderoso e o Maligno poderiam ser a mesma pessoa? Deus e o diabo seriam duas faces da mesma moeda? Há milênios, duas opiniões se enfrentam. Uma tenta mostrar que o diabo não existe, e a outra que é um ser real e o principal adversário de Deus. Mas, além dessas duas opiniões, há um terceiro grupo que discorda de ambos e abre um novo debate. Ele sustenta a teoria de que Deus e o diabo são dois lados que respondem a um mesmo interesse. No Antigo Testamento, acredita-se que de Deus vinha a ira e a bondade. Os teólogos têm muitos problemas em traduzir a Bíblia, esse texto, porque ele diz que o espírito mau vem de Deus. Ora, o espírito do Senhor retirou-se de Saul, e o atormentava um espírito maligno da parte do Senhor. O Deus da Bíblia não é um Deus bom, é um Deus mau, e é um Deus que nos dá muito medo, ao qual temos que de alguma forma obedecer e prestar culto. Porque ele tem todo o poder, porque pode nos causar mal, porque pode nos mandar seu anjo caído, Satanás, não é? Tem se falado muito dessa diferença entre Deus, ou da possível diferença entre o Deus do Antigo Testamento e o Deus do Novo Testamento. Em geral, de forma muito esquemática, se diz que o Deus do Antigo Testamento está muito preocupado com a justiça. Por isso, é preciso agir de forma violenta para que se faça justiça.
O Deus do Novo Testamento está mais preocupado com o amor e por isso não ocorrem esse tipo de ações. A mesma Bíblia, entre suas páginas e histórias, nos brinda com vários exemplos de extrema crueldade. Isso pode estar associado à existência de Satanás e aos que sustentam que entre Deus e o diabo não há diferenças? Na Bíblia há muitas histórias que falam de violência, que falam de massacres, de magnicídios. A Bíblia conta a história do que ocorreu em uma época onde as mortes eram cruéis, as guerras eram violentas e os massacres eram próprios de todos os povos da antiguidade. E suas crianças serão despedaçadas perante os seus olhos. As suas casas serão saqueadas e suas mulheres violadas. Este mito. São castigados com fogo, chuva de enxofre e fogo sobre esses povos que são destruídos, aniquilados da face da terra. O enxofre, o fogo, é a destruição. É voltar para a estaca zero, para o nada. Se aniquila, o povo volta e volta a surgir a vida. Muito tempo depois dessas histórias foi assimilada a questão do inferno, por exemplo, que não tem nada a ver, não se fala do inferno na Bíblia, mas ele é assimilado dessa forma. Será que Deus pode ter tido essas condutas malignas que parecem pertencer ao universo do diabo? Há aqueles que creem que essa mesma Bíblia é uma criação mais ligada ao mal do que a um Deus como nós pensamos hoje. Marcião de Sinop escreveu um cânon dos textos que hoje conhecemos como a Bíblia. Ele ocultou no recorte que fez uma concepção especial do diabo. Marcião é um gnóstico cristão que considerava que o Deus que criou o mundo material e que fez ao homem e aos povos da terra tem que ser um Deus malvado, precisamente porque a matéria está identificada com uma... Maligno, o Agramon, representa um demônio maior que é o demônio do medo. Existem demônios menores que, por sua vez, os servem. São demônios intercessores. Não esqueçamos que a corte satânica tem a sua hierarquia. E não é que eles perderam a hierarquia que conservavam no céu. Ou seja, entre os demônios há os querubins, os serafins, as potestades, cada um com seu grau de maldade. Podemos mencionar também Adriel, que é o demônio da morte, o demônio da lua, o demônio da noite. Adriel, para nós, como esse demônio terrível, o da morte, está representado em Hitler. Ele trouxe o inferno para a Terra, mostrando os setores do inferno. Mas onde? Os campos de concentração são um exemplo muito claro de que essa destruição havia sido inspirada por alguém. Hitler encarna o pior da condição humana. Mas dizer isso, às vezes, é tirar a responsabilidade dos seres humanos. Temos a capacidade de escolher entre, como diz no livro de Deuteronômio, eis que ponho diante de ti a vida ou a morte, a bênção ou a maldição. Escolhe a vida para que vivas. O céu e a terra tomam hoje por testemunhas contra ti, de que te pus diante de ti a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua descendência. A pessoa tem que escolher para qual caminho quer direcionar sua vida. Se está trabalhando pela justiça, pela paz, pela compreensão, ou o oposto, pelo ódio, pela violência, pela maldade. Eu acho que, às vezes, nas histórias você tem que tomar decisões. Mas os demônios mencionados na Bíblia também levaram os especialistas a darem explicações diferentes. Bem como algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades, Maria, chamada Madalena, da qual tinham saído 7 demônios. Lucas nos diz que Jesus expulsou 7 demônios. É o dado que nos dá o Evangelho de Lucas. Então isso quer dizer que 7, na simbologia semítica, é a plenitude. A mente é como alguém que nos prende e às vezes nos mata. É como se estivéssemos habitados por muitas vozes, muitas vezes incoerentes. Eu acho que o que hoje chamamos de exorcismo não é mais do que o fenômeno que deixa evidente a multiplicidade, a multiplicação e a fragmentação da nossa personalidade, das muitas vozes que ouvimos. Se existem muitas vozes que nos falam, quais são os indícios ocultos que encontramos na Bíblia para decifrar se estamos perto de uma batalha entre Deus e o diabo?
Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar e trair-se uns aos outros, e mutuamente se odiarão. Bom, existe uma batalha e um confronto permanente. O final não é bem no sentido de último, mas final no sentido daquilo que dá significado e sentido às coisas. O juízo que Deus estabelece contra alguns, e que não é uma batalha, ainda que se ache anunciado em todo o Apocalipse uma batalha dos maus, digamos, de Satanás e de seu exército contra Deus, na verdade essa batalha não existe porque Deus não precisa lutar. A tentação existe dentro dos textos bíblicos e, além disso, a figura do diabo tenta deturpar a vontade de Jesus. Como essa figura é realmente? Alguns investigadores questionam a imagem clássica do diabo, com chifres, patas de cabra e rabo. Eles questionam o que nos foi transmitido como figura do mal, porque debatem que essa é uma construção destinada a gerar medo. Há muito do imaginário da cultura popular sobre Satanás, mais do que na teologia e nos textos bíblicos. E somos produtos também de nosso imaginário popular de onde crescemos. Na Bíblia, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, temos histórias relacionadas com o diabo, com Satanás. No entanto, não encontramos descrições físicas de como ele era. Se ele tinha chifres, se tinha rabo, se tinha um tridente, ou se era vermelho. O que nós sabemos é que ele é uma descrição do mal. Não é bíblico, nem o purgatório, nem o inferno eterno, nem o céu. O céu para estar perto de Deus, sim. O inferno como distância de Deus, sim. Mas chamas, diabinhos, um Satanás rei que manda nos demônios, isso foi uma invenção medieval. Isso aparece na Idade Média. É alguém que tem a ver fundamentalmente com o sexual. Por isso se atribui a ela a cor vermelha. Os chifres de bode e as patas de bode, que eram o poder da fertilidade e da vida, que representavam Dionísio Pan na literatura grega. O deus Pan é um deus grego muito antigo, originalmente adorado na região da Arcádia. Pan é o guardião dos rebanhos que tem a tarefa de se multiplicarem. Deus dos bosques e patos, protetor dos pastores. É um produto da casualidade que na Idade Média tenham imposto essa caracterização impressionante e terrível do demônio? Ou talvez haja um mistério importante em torno da figura do diabo esperando para ser desvendado? Em algum momento da história, para tornar visível a presença do mal, os autores, os pintores, usaram como origem uma imagem grotesca, com chifres, com rabo, negro, com fogo, para descrever o mal. Mas isso não significa que o diabo não existe. O diabo ter sido caricaturado na Idade Média, ou que seu conceito fora utilizado para infundir o medo, não quer dizer que ele não exista. A figura do diabo no cristianismo funciona como um grande ordenador moral. Ou seja, o que está mal está do lado do diabo e faz parte do pecado. A figura do diabo cristão chega efetivamente à América Latina com a chegada dos espanhóis, porque antes as culturas ameríndias usavam outras figuras que encarnavam o mal. Mesmo assim, esse mal não era um mal tão absoluto e nem tão separado do bem como é o diabo cristão, que é uma das características do pensamento do catolicismo, onde aparece o mal de um lado e o bem do outro. Um único personagem, ainda que, segundo os crentes da Bíblia, seja mencionado de muitas maneiras. Ele recebe o nome de Satanás, Diabo, Lúcifer, Belzebu, Melian, Antiga Serpente, Anjo Caído, Anjo Destronado, o Anjo do Tempo. Mas houve outros nomes. No tempo de Isaías, recebeu um nome. No tempo de Jesus de Nazaré, era o Devorador. No tempo de Josué, era o Destruidor. Eles sempre insultaram Satanás de diferentes maneiras. No Novo Testamento, sim, Jesus e o apóstolo Paulo mencionam, mas como um adversário, como aquele que está contra o projeto de Deus. Não tanto como uma figura a qual você tem que escolher entre um e outro, porque popularmente se transformou em uma figura. De um lado eu tenho Deus e do outro Satanás. Eu tenho que escolher como se escolhe um time de futebol. Mas não é assim. Na visão religiosa judaica, só há uma divindade.
O diabo, para alguns, é uma presença maligna. Não existe apenas um anticristo. Os anticristos são entendidos como todos aqueles que são agentes da maldade e opostos diretamente à ação do Senhor Jesus. Para outros, é o mesmo Deus. Satanás é a divindade, a contraparte do suposto Deus bom. Para os céticos, o sócio de Deus. O mal e o bem estão subordinados à vontade de Deus. E há aqueles que não creem na sua existência. Os demônios são as pessoas que estão ao nosso redor causando mais danos. É mais fácil condená-lo, dizer que é o demônio, do que sentar-se com a pessoa e dizer o que foi, em que posso ajudar. O diabo é um instrumento